Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que constitui um bom treino de peitoral, tá certo? E esse vídeo aqui foi inspirado por algumas conversas que eu tive com o Petrônio aqui no canal. Então se você tem dúvidas, escreve aqui nos comentários, deixe seu like e lembre-se de se inscrever no canal. Então vamos lá! Aposto que você já viu algumas ilustrações como essa, onde elas retratam que a gente teria uma parte superior do peitoral, uma parte média e uma parte inferior. Enquanto é verdade que nós temos uma porção mais clavicular do peitoral, ou seja, uma porção mais superior, a porção external ela é compreendida basicamente por essa porção média e inferior, tá certo? Então, ao invés dessas três divisões, seria como se nós tivéssemos mais ou menos duas. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor sobre como que os exercícios influenciam nessas duas musculaturas. Mas antes da gente partir para o próximo, é importante falar que muitas pessoas propagam um mito que a gente teria uma porção aqui do miolo do peitoral e uma porção externa. E isso não é verdade. A gente pode ver nessa foto que as fibras do peitoral elas vêm aqui da parte do externo até aqui a parte externa, tá? Até a parte lateral. Então, se a fibra está nesse sentido, quando a gente contrai a musculatura, a gente contrai toda ela nesse sentido. Então, não é impossível isolar as fibras do miolo do peitoral, porque na verdade elas são a mesma fibra. Então, vamos lá. Quando a gente vai falar de trabalhar diferentes porções da musculatura do peitoral, a gente sempre pensa no quê? Diferentes inclinações nos exercícios de peitoral, né? Então vamos dar uma olhada aqui nesse estudo, tá certo? De 2010, onde eles investigaram 4 angulações na realização do supino, tá certo? 0 graus, que é um supino reto, e a gente tem 3 variações de graus no supino inclinado, tá bom? Você pode imaginar aqui, 28, 44 e 56 graus. É mais ou menos como se fosse no primeiro ponto do banco inclinado, no segundo ponto do banco inclinado e aqui no terceiro ponto do banco inclinado. E uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção é que quando você olha aqui o tanto de carga que cada um deles consegue mover nesse estudo aqui, no supino reto, e conforme vai aumentando a inclinação, vai diminuindo a carga que o indivíduo consegue utilizar no exercício. Por que isso é importante? Isso é importante porque quanto mais carga você mexe em um exercício, maior efeito sistêmico você tem, ok? Então, maior estímulo para a produção hormonal, maior gasto energético e maior microlesões naquela musculatura. Então, nesse sentido, supino reto ou com um pouquinho de inclinação já apresenta grandes vantagens em relação aos demais. Mas vamos para o estudo da ativação das musculaturas. Então, qualquer pequeno grau de inclinação que a gente coloca já aumenta bastante aqui, já aumenta um pouquinho a ativação da parte anterior do ombro em relação a um supino reto, tá ok? E quando a gente vai pensar na parte superior do peitoral, a gente tem um aumento significativo aqui quando a gente parte de 28 para 44 graus. E aí, se a gente aumenta mais ainda a inclinação do banco, não ocorre um segundo aumento na ativação da musculatura do peitoral, da parte superior do peitoral. Isso demonstra o quê? Que a melhor angulação para você treinar a parte superior do peitoral seria aqui por volta de 44 graus. Já quando a gente pensa na parte médio inferior lá do peitoral, o supino reto ativa mais e conforme a gente vai aumentando a inclinação, vai diminuindo a ativação dessa musculatura. Ou seja, se você quer estar trabalhando aquela porção média inferior do peitoral, o ideal seria estar trabalhando ou com 0 graus ou ali no primeiro nível com 28 graus. Tá ok? Isso faz muito sentido, afinal, quanto mais você inclina, quanto mais próximo de 90 graus, mais você vai estar trabalhando a musculatura dos ombros. Afinal, 90 graus é um desenvolvimento sentado, que é um exercício que foca principalmente na parte anterior do ombro, mas vale lembrar que trabalha um pouquinho de peitoral, trabalha um pouquinho da parte lateral do ombro e também um pouquinho de tríceps. E essa questão da ativação das musculaturas, da parte external e da parte clavicular, a gente pode ver que, apesar de ser meio óbvio, que a gente mostrou nessa outra pesquisa aqui já não é tão claro. A gente vê que, por exemplo, aqui, a parte external
ela tem um pouquinho de mais ativação aqui, ó, quando a gente faz um supino declinado em relação a um supino inclinado, tá certo? Que é o pretinho, o branquinho tem mais, que é o declinado, em relação ao pretinho, que é o inclinado. Mas quando a gente vai ver, por exemplo, a porção clavicular, os dois acabaram tendo o mesmo tanto de estímulo, tá ok? E quando a gente vai analisar o ombro, a gente vê que o anterior de ombro realmente é mais solicitado no inclinado que no declinado, tá ok? E o tríceps acaba sendo mais solicitado no declinado do que no declinado. Por que isso é importante? É importante porque, além da inclinação, um outro fator que é muito utilizado para querer focar numa musculatura ou na outra é a realização da mudança na amplitude da pegada. Ou seja, se você pega aqui, ó, fechadinho, uma mão mais próxima da outra, se você faz uma pegada normal ou se você faz uma pegada bem aberta. Isso aí influencia na ativação das musculaturas? Sim, influencia. A gente pode dar uma olhada aqui, ó, que entre a pegada aberta e a pegada média, que a gente está chamando aqui de normal, não tem praticamente diferença na ativação da musculatura do peitoral, mas em relação à fechada, a fechada ativa menos do que as outras duas, tá certo? E a mesma coisa acontece na porção clavicular, praticamente não tem diferença entre a média e a aberta, mas na fechada cai um pouquinho. Em relação ao tríceps aqui, ó, não foi identificado diferença. E em relação ao ombro, o mais aberto ativa mais. Qual a explicação para esses resultados? A gente pode ver que quando a gente faz aberto, a gente tem que ter bastante estabilidade na articulação do ombro. Por isso que o deltoide anterior ele acaba sendo mais exigido. E o tríceps no fechado não deveria ativar mais? O que a gente tem que ver é que nesse tipo de posição onde o cotovelo está vindo aqui, ó, abaixo da linha do corpo, apesar de ter uma maior angulação aqui, ó, quando você faz o supino em todos os outros movimentos e você faz uma flexão total, ou seja, o máximo de amplitude que você tem, encosta a barra no peitoral e empurra, é praticamente a mesma angulação entre a que vai fechar o cotovelo em relação ao braço e vai estender. Então, o esforço que a musculatura do tríceps vai estar fazendo é muito similar em todos esses movimentos. Beleza, uma outra coisa que a gente tem que pensar é que a gente estava falando só de movimentos que empurram, mas nós também temos movimentos isoladores para o peitoral. Então, por exemplo, aqui a gente está comparando o supino, que é o branco, e o listadinho, que é o pec deck, ou seja, um movimento de empurrar e um movimento isolado. A gente pode ver que o supino ativa mais a musculatura do tríceps em relação ao pec deck, o que é meio óbvio, porque o pec deck é um isolador e não tem flexão e extensão de cotovelo, mas o supino ativa mais o anterior de ombro e ativa mais o peitoral. Ou seja, o supino ele é mais eficaz para a musculatura do peitoral e do ombro que o pec deck e, além disso, ele ativa o tríceps também. Então, a gente vê que existe pouca diferença entre um supino inclinado, um reto e um declinado. Né? Uma pequena variação. E não é necessário estar realizando todas as variações de inclinação possível. Inclusive, mostrando que para trabalhar a parte superior do peitoral, por volta ali de 40 e poucos graus seria o ideal. E para trabalhar a parte média external, ou reto, ou a porção com 28 graus de inclinação no supino inclinado. Não é necessário realizar 3 variações no supino em todo o treinamento, fazendo inclinado, reto, declinado ou múltiplas variações na inclinação. Os movimentos de empurrar eles ativam mais a musculatura do peitoral que os movimentos isolados. Eles ainda têm a vantagem de trabalhar mais a musculatura do ombro, além do tríceps. E o treino? Se você lembrar desse outro vídeo aqui, ó, que eu vou estar colocando o card aqui em cima que você pode assistir, o ideal é realizar por volta de 10 a 20 séries por semana para cada musculatura. Então, quando você faz 3 séries de 10, por exemplo, no supino inclinado e supino reto, você tem que lembrar que você fez 6 séries para o peitoral, 6 para a parte anterior de ombro e 6 para o tríceps. Então, se você acrescenta, por exemplo, um crucifixo reto, que é um exercício que pega o peitoral e o anterior de ombro, uma elevação lateral, que sim é um exercício isolador do ombro, e um tríceps testa, que é assim um exercício isolador do tríceps, na verdade, você realizou 9 séries para o peitoral, 12 para os ombros e 9 para o tríceps.
Ou seja, você acaba realizando muito mais movimentos para o ombro, porque praticamente todo movimento de peitoral vai acabar estimulando os ombros, além dos movimentos que você coloca isolados para o ombro. Então tem que tomar muito cuidado, porque é muito comum acabar desenvolvendo um desgaste ou na articulação dos ombros ou na articulação do cotovelo, justamente por causa disso, que você acredita que você está realizando um treinamento balanceado, mas na verdade ele acaba sobrecarregando mais uma articulação ou a outra. Então, como optando por movimentos de empurrar é necessário um número menor de exercícios por treinamento, a gente pode imaginar aqui, realizar um supino inclinado, um supino reto, tá certo? Que a gente vai estar trabalhando a musculatura do peitoral, do ombro e do tríceps. A gente colocaria um desenvolvimento que é um movimento que também vai trabalhar a musculatura do ombro, mas também vai trabalhar o tríceps e um pouco do peitoral, e um exercício isolador para a parte lateral dos ombros, que realmente é menos estimuladas nesses movimentos, e é isolado, não tem flexão e extensão de cotovelo. E a gente coloca um movimento isolado de flexão e extensão de cotovelo, que é o tríceps testa, sem ter um desgaste no ombro nem no peitoral. Curtiu? Não curtiu? Deixa aqui seu comentário, sua dúvida, deixa seu like porque ajuda, inscreva-se no canal porque isso ajuda muito a gente. Olha, 99% das visualizações do canal são de não inscritos. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos tentar mudar e aumentar esse número de inscritos. Abraços e bons treinos.